Querido irmão, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, em poucos minutos, eu quero lhe dar dicas importantes e preciosas sobre como você pode estudar a Bíblia melhor, mais intensamente. Então, eu vou te dar 5 dicas que serão muito válidas, que ao longo dos meus 25 anos, 26 anos de caminhada cristã, têm sido muito úteis para mim e podem ser para você também. A primeira coisa para você ler bem a Bíblia é você ler repetidas vezes a mesma passagem. Então, eu tenho dito para em algumas igrejas, alguns alunos também, que ler a Bíblia ou ler uma passagem por cerca de 15 ou 20 vezes é essencial para o bom entendimento da passagem. Porque a gente lê a primeira vez e é uma benção. A gente lê a segunda vez é muito bom também. Mas tem certas coisas como repetições, ênfases, e assim por diante, questões que se destacam, que são enfatizadas no texto, que elas só aparecem aos nossos olhos lá pela 10ª leitura, lá pela 15ª, lá perto da 20ª vez. Então, é claro, digamos que você está fazendo um estudo na carta de Paulo aos Colossenses e você gosta dessa carta, gostou da leitura, você quer aprender mais sobre essa carta, saber o que Deus tem para você com o conteúdo dessa carta. Então, faz a primeira leitura, daqui a alguns minutos, ou se você leu de manhã, de tardezinha você pode ler novamente, tá? Se você não tem esse hábito ainda, está começando, o ideal não é ler logo em seguida. Mas, claro, você pode ler também, depende da sua experiência de leitura, tá? Se já é uma pessoa mais experiente, vai fundo. Mas aí, digamos que nos próximos 5 dias, você decide ler a carta 3 vezes por dia. Uma vez de manhã, uma vez de tardezinha, uma vez à noite, que é uma carta pequena, dá para ler, né? Se você tiver tempo, dá para fazer isso. De preferência em traduções diferentes. Então você lê na Almeida 21, lê na Nova Versão Internacional, lê na Nova Versão Transformadora, lê na Nova Almeida Atualizada, pega uma paráfrase como a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ou a Bíblia Viva, né, a Nova Bíblia Viva, e depois que você lê e vai lendo por umas 20 vezes mais ou menos, você vai começar a grifar a sua Bíblia. Isso aqui se destacou, isso aqui eu vou voltar para dar uma conferida. Então, essas coisas são. Quanto mais a gente lê, mais a gente percebe essas nuances do texto. Tá bom? Então, a primeira dica é essa: leia várias vezes a mesma passagem. A segunda dica é faça as perguntas corretas ao texto. São perguntas norteadoras que são utilizadas no bom jornalismo, e a gente faz essas perguntas o tempo todo, até inconscientemente, quando a gente está vendo um filme, quando a gente está assistindo um telejornal, vendo uma notícia, e a gente quer saber quais são as perguntas que a gente quer ter respondidas. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Então essas 6 perguntas a gente deve fazer ao texto bíblico enquanto a gente estiver lendo. O que foi dito? Quem foi que disse isso? Foi Paulo? Foi Jesus? Qual foi o contexto, né? Paulo está replicando um ensino de um profeta do Antigo Testamento. Quem foi que disse isso originalmente? Não, Paulo está citando um profeta qualquer, aliás, um poeta, um filósofo qualquer. Quem foi que disse? O que, quem, quando, quais foram as circunstâncias, tá? Cronologicamente, onde é que a pessoa estava quando disse aquilo? Aquilo está no texto bíblico? Ou é uma citação de uma passagem de um acontecimento extra-bíblico? Como foi dito? Foi dito com amor, foi dito falando a verdade, foi dito na pressão, é alguém que é mentiroso que está falando, pode ser que esteja mentindo. E por quê? Qual a motivação da pessoa dizer aquilo, escrever aquilo? Ela quer o bem, ela quer o mal dos seus leitores? Na história ela estava tentando se defender, estava querendo contar uma mentira só para escapar? Então essas 6 perguntas que eu vou repetir servem para a sua leitura bíblica e para tudo na vida. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Faça essas perguntas norteadoras. É a segunda dica. A terceira dica para você ter uma leitura bíblica muito eficaz é orar. É claro, isso aqui pode acontecer até antes da leitura, da primeira leitura, tá?
mas orar o tempo todo pedindo a Deus que abra o seu entendimento. Na palavra de Deus, as três pessoas da Trindade são vistas abrindo o entendimento dos crentes para a compreensão da palavra de Deus. Por exemplo, no Salmo 119, verso 18, nós lemos a oração que diz o seguinte: desvenda-me os olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então o salmista está pedindo que Deus Pai abra o seu entendimento para que ele enxergue as maravilhas de Deus na lei do Senhor, que é a palavra de Deus. Deus Pai. Em Lucas capítulo 24, verso 45, é dito o seguinte: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus abriu o entendimento dos discípulos, após ressuscitar, para que compreendessem as Escrituras, principalmente a respeito da morte e da ressurreição dele mesmo. Tá? Então Deus Pai, Deus Filho, abrem o entendimento do povo de Deus para a compreensão das Escrituras. Por fim, em João 14, 26, temos aqui uma promessa feita pelo Senhor Jesus sobre o Espírito Santo, que diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são vistos na Escritura interessados em abrir o entendimento dos leitores bíblicos, para que possam compreender as Escrituras. É assim que nós entendemos a Bíblia. Não é à toa que muitos incrédulos, muitos céticos tentam contradizer a Bíblia, tentam dizer que tem contradição na Escritura. Nós não negamos que há coisas difíceis e complexas na Bíblia, mas contradição não. Contradição não há nenhuma, tá? Então, na verdade, essas pessoas não conseguem compreender a verdade de Deus, a mensagem de Deus na Bíblia, porque Deus não lhes abriu o entendimento. Mas graças a Deus, esse não é o nosso caso. Deus tem aberto o nosso entendimento e é por isso que você está vendo esse vídeo aqui. É a terceira dica: ore. A quarta dica é consulte outros irmãos. Irmãos mais experientes, e pode ser os pastores da sua igreja, a liderança da sua igreja, o professor de escola bíblica, ou outros irmãos de outras igrejas mesmo. Outros irmãos que são amigos seus, parentes, amigos, colegas do trabalho, da faculdade, enfim, do seminário. Outros irmãos que você confia, que você percebe que são cristãos maduros, que têm entendimento da palavra de Deus, e você pode conversar com essas pessoas sobre as Escrituras. Você pode compartilhar algo no meio da conversa. Meu irmão, eu estou lendo o livro dos Salmos, achei tão interessante quando o salmista diz assim, assim, assado. Como é que você entende, como é que você interpreta essa passagem? E aí, nesse diálogo, muitas coisas serão reveladas. É assim que acontece, tá? O povo de Deus vai sendo usado por Deus para dar esse entendimento aos outros. Então essa é a quarta dica: consulte outros irmãos. E a quinta e última dica, para você ter um entendimento bom da Bíblia, você fazer seu estudo bíblico, você compreender bem, é leia bastante. Então, você precisa ler, ter uma vida de leitora da Bíblia e de outros livros sobre a Bíblia, sobre teologia, que expliquem a doutrina bíblica de modo organizado, que expliquem passagens da Escritura, que também falem, livros que também falem sobre a experiência de pessoas da sua conversão, pessoas que tiveram resposta de Deus em oração, nesse ou naquele momento da vida, que estavam passando em dificuldade. Biografias são boas para isso. Livros de estudo bíblico também, que trazem estudos bíblicos temáticos, é muito interessante. Então, recapitulando, como estudar a Bíblia, vou te dar essas 5 dicas, repetir em menos de 10 minutos, para você ter uma vida, uma leitura bíblica e uma vida cristã muito mais produtiva e mais profunda. Em primeiro lugar, leia várias vezes a passagem. Em segundo lugar, faça as perguntas norteadoras. Em terceiro lugar, ore. Em quarto lugar, consulte outros irmãos. E em quinto lugar, tenha uma vida de leitura bastante intensa. Que Deus te abençoe. E se você quer aprender muito mais sobre esse e muitos outros temas da vida cristã, veja os nossos cursos do Instituto Antioquia, institutoantioquia.org. Os cursos estão disponíveis lá. Um abraço, fique na paz do Senhor.